Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Partiu Nuvem. E para o conteúdo dessa semana eu vou mostrar para você como você pode economizar até 50% no consumo das suas VMs utilizando automação para iniciar, start e estopar a sua VM automaticamente. É exatamente isso que eu estou falando. Para VMs que você pode trabalhar em apenas algum turno, vou dar um exemplo, um ambiente de desenvolvimento ou um ambiente de homologação, no qual você não precisa manter as suas VMs ligadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, você pode reduzir essa carga, você pode gerar uma economia de quase 50%. Esse valor pode ser mais barato do que você utilizar até uma instância reservada e um saving plans. Depois eu vou mostrar na calculadora como tudo isso pode funcionar. Mas para a gente iniciar, vamos falar da parte técnica. Como que a gente pode tratar para criar essas automações? Eu já tenho aqui no canal, já trouxe em determinado momento aqui no canal, um vídeo mostrando como você automatizar o start-stop de VMs, que é justamente o que vai ajudar você a reduzir esse custo. Porém, esse vídeo já estava um pouco antigo e o formato que a gente utilizava de automation account, ele já deixou de ser descontinuado. A gente utilizava um run as account, ou seja, a gente dava o privilégio para uma conta para que ela fizesse essa execução. A Microsoft descontinuou essa forma de você fazer isso. E a partir de agora a gente continua utilizando Automation Account com Runbook, mas a gente utiliza um Managed Identity, para que a gente tenha aí uma maior consistência em cima da parte de segurança. A sacada toda disso é que você vai determinar uma forma de visualizar as suas VMs e a partir dali fazer com que as suas VMs recebam essa automação para que ela seja iniciada e seja startada no horário que você predeterminou. Para isso, a gente vai trabalhar com um Automation Account. O que é um Automation Account? Como diz a tradução, é uma conta de automação. Através de um Automation Account, é como se você pudesse schedular algum tipo de atividade. Tá? Vamos pegar lá no Windows Schedule Tasks, por exemplo. Ele é um pouquinho semelhante, ele lembra, tá? Ele é completamente diferente, mas ele lembra um Schedule Task, onde você consegue colocar um script para rodar, colocar uma tarefa para que ela seja executada num determinado período, ou seja, ela vai ser agendada. Quando a gente trabalha com Automation Account, é exatamente isso que ele faz. Ele vai conseguir schedular e agendar para que uma tarefa seja realizada num determinado período, com uma repetição de acordo com aquilo que você providenciou, que você planejou para a sua máquina. Ponto super importante. Aqui a gente vai estar falando do Start-Stop, mas o Automation Account ele serve para que você faça N formatos de automações dentro do Azure. Não somente isso é apenas uma das atividades que ele pode executar. Então, vamos para o portal para a gente começar a, primeiramente, criar a nossa estrutura. Eu tenho aqui algumas máquinas que estão rodando e para a gente testar, eu vou começar desligando todas as minhas máquinas, tá? Para que a gente possa fazer todos os testes, vou deixar todas as minhas máquinas desligadas. Eu vou procurar aqui por Automation, vocês vão ver que vai aparecer esse item aqui, que é o Automation Account, é essa opção aqui que a gente vai trabalhar. Dentro do Automation Account, né, do menu, do contexto do Automation Account, a gente pode criar várias contas. Então, dependendo para o que você vai utilizar, você pode ir criando contas de automação segmentadas para determinado tipo de tarefa. A gente vai criar uma nova conta de automação, um novo Automation Account. Vou selecionar um Resource Group aqui que eu já tenho, o Partiu Nuvem, e o nome dessa conta eu vou colocar como auto-001. Tá? Se você for criar uma conta de automação específica para uma determinada atividade, você poderia colocar auto start stop 001, certo? Então aqui eu vou deixar só 001 porque eu não vou configurar para outro item. Ponto extremamente importante, como que a gente vai tratar a identidade? Se a gente vai utilizar aqui, por exemplo, um system assign, que é o padrão, ou um user assign. Qual que é a diferença, tá? O system assign, ele pode ser utilizado para que você execute em vários locais. Tá? Você pode usar o sistema está associado. User assign, a gente precisa criar uma conta e essa conta vai ser associada. Então, a flexibilidade maior de você usar um system assign. Ele é mais simples porque você não precisa estar criando uma conta de usuário. Ele automaticamente vai criar um usuário de sistema e vai conceder o privilégio para essa conta. E, inclusive, aqui ele fala, né, que usando a identidade gerenciada, esses dois formatos são formatos de identidade gerenciada, ele é muito mais seguro do que o formato antigo que era com Run as Account. Você criava uma conta,
com credencial e você precisava armazenar a credencial e dar o privilégio para a conta. Aqui a gente não vai saber a credencial desse System Assign. Ele está associado a executar essa atividade. Então a gente deixa como System Assign. Eu vou deixar o método de conectividade público para a gente não entrar em outro ponto, outro assunto que não é questão do conteúdo, que seria criar private endpoint, uma série de fatores. Simplesmente vou rodar a conta de automação. Eu não vou colocar tag para ela, tá? Vou clicar aqui em Review e ele vai fazer a criação dessa nossa primeira conta. Então, a partir de agora, eu vou ter uma conta de automação, ou seja, eu tenho um lugar onde eu posso automatizar determinadas tasks, determinadas tarefas. A partir de agora, eu vou, dentro dessa conta de automação, criar os runbooks. Nesse caso, eu vou criar apenas um runbook. O que é um runbook? Né? Ele é basicamente onde você vai armazenar a execução daquele seu script. Né? É o formato de automação que você vai fazer com que seu script seja executado. Um runbook vai executar uma determinada atividade de acordo com aquilo que você programou. Então, vou clicar aqui em Go to Resource e aqui a gente está dentro da nossa conta de automação. A conta de automação ela serve para N atividades, como por exemplo, runbook, como eu tinha falado, para que a gente possa disparar aí algumas atividades automática, alguns scripts. Eu tenho toda essa parte de Configuration Manager que é super importante. Então, se eu quero criar uma conta para inventariar as minhas máquinas, fazer uma coleta, um inventário, hardware, software, change tracking, para que ela possa mapear se eu tive alteração dentro da minha configuração, e o DSC, que seria basicamente o Desired State Configuration, para manter o estado de uma máquina. Quero que ele mantenha o estado, por exemplo, do IS da minha máquina. Se alguém tentar remover, mudar alguma configuração, ele vai obrigar que se mantenha, ele vai retornar o estado oficial que você deixou. E aqui o Update Manager também, que é uma das opções de gerenciamento de atualizações dentro do Azure. Mas a gente tem um formato mais recente que é o Update Manager, não Update Management. Esse aqui já está ficando um pouquinho legado. E dentro da minha conta, eu posso compartilhar alguns tipos de recurso, como por exemplo agendamento, alguns módulos que eu quero usar para execução. Eu posso criar scripts que vão ser executados tanto em PowerShell quanto Python. Python dá uma flexibilidade muito, muito grande. Mas o que a gente vai usar nesse momento, a gente vai trabalhar com os runbooks, tá? O runbook é quando a gente vai criar a automação. Então a gente clica aqui em runbook e a gente vai criar o nosso runbook. A gente tem dois runbooks aqui de exemplos, tá? Um criado no formato PowerShell e outro graphical PowerShell. Quando a gente pede para criar um runbook, ele vai perguntar primeiro o nome do runbook. Eu vou colocar start-stop VMs, ok? Start-stop VMs. O tipo PowerShell e Python. Ou eu posso utilizar PowerShell Workflow, ou PowerShell Graphic, ou PowerShell Graphic Workflow. O formato gráfico, basicamente, é você conseguir utilizar ali, arrastar as caixinhas. E o Workflow para que você consiga fazer alguns desenhos baseado em ações, né, com tomadas de decisão. Então, para o que a gente geralmente utiliza com uma maior flexibilidade, ou é Python ou é PowerShell. No meu caso, eu vou utilizar o PowerShell. E eu vou colocar aqui que este runbook executa o start e stop das VMs automaticamente. Beleza? Só para ter uma descrição. Vou avançar, não vou colocar tag aqui nesse momento, deixar ok, vamos ver o que ele validou. Ah, esqueci de selecionar a versão. Versão do runtime, tá? Como eu selecionei PowerShell, ele me traz versões do PowerShell. Aqui ele já está me dizendo que a 5.1 é uma versão estável, 7.1 preview e 7.2 recomendada. Eu gosto de usar sempre versões que já estão em produção, versões que não estão mais em preview. Então, eu vou pegar a 5.1, que é uma versão estabilizada, ok? A não ser que você tenha que rodar uma task com alguma funcionalidade específica que daqui a pouco está naquele preview. Caso contrário, eu gosto de usar as versões que estão sempre estáveis para que a gente não tenha nenhum problema, nenhuma surpresa aí desagradável que possa ser ao longo da nossa jornada. Agora, a gente criou a conta de a gente tem a conta de automação e dentro da conta de automação temos um runbook. E ele já abre para que a gente possa editar o nosso runbook. Aqui no runbook, o que eu tenho? Eu posso utilizar alguns semi-deletes, né? Caso eu queira pegar algum pronto. Inclusive, esses semi-deletes podem ser registrados. Caso você queira utilizar um semi-delete que não consta aqui, você pode registrar. Eu posso executar o meu próprio runbook, de acordo com aqueles que a gente selecionou. E aqui também eu posso utilizar um assessment, tá? Um asset.
Aqui eu posso setar algumas variáveis para que sejam executadas dentro do meu script, pegar alguma credencial, algum certificado. Então, o assets é para que a gente possa armazenar algum item que possa ser importante. Antes de eu configurar o meu runbook, eu vou clicar aqui no Start Stop de novo e eu vou voltar aqui no meu runbook, tá? Então, só para vocês entenderem o nível. A gente está no nível de, primeiro, Automation Account. Dentro do Automation Account, eu crio os meus runbooks, tá? Deixa eu aguardar ele atualizar aqui um pouquinho para ele aparecer o meu runbook aqui para mim que a gente acabou de criar. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui, ó. Start Stop VMs. Vocês podem ver que ele está com status diferente, né? Então aqui ele está com status de new. Por quê? Porque eu não publiquei ele ainda, tá? Esses dois já estão publicados, mas o meu eu não publiquei. Então aqui eu tenho o meu runbook dentro de um automation account. Eu clico no runbook e aí eu tenho que configurar esse runbook. Ou seja, o que esse runbook vai fazer? Eu não botei nada de ação em cima dele. Eu não tenho nenhuma configuração para o meu runbook. Então aqui eu tenho a opção de editar esse runbook. Então, quando eu clicar aqui em editar, ele vai me trazer para essa tela onde eu posso configurar o meu runbook. O que eu quero mostrar aqui na conta de automação, caso eu queira criar um runbook a partir de um padrão, né? Aqui eu escolhi, quando eu clico em criar o runbook, eu estou criando um runbook do zero. Mas eu poderia buscar um formato de runbook pronto. Por exemplo, aqui no Browser Gallery. Então, aqui no Browser Gallery, eu vou pegar um repositório, esse repositório fica dentro do GitHub, certo? E lá no repositório eu tenho vários runbooks. Tudo isso aqui são runbooks prontos que eu posso utilizar. Tá? Runbook de inventário, de start stop, vocês vão ver que tem vários. Auto-scale de database, né, update management, tem uma série de runbooks aqui que você pode utilizar. Tome cuidado, geralmente, tá? Valide aqui o rating dele, como que ele tá. Deixa eu voltar aqui. Avaliem o rating dele, geralmente, se é um rating bom, para vocês saberem se ele está sendo utilizado. Então, sempre considerem isso. Avaliem o número de downloads, pegar algum runbook que talvez não tenha sido muito utilizado, não tem como ter sido testado. E importante também o last update. Às vezes você está pegando um runbook que é muito antigo, que já mudou tecnologia, como a gente está trabalhando agora com Managed Identity, não mais com RunAs Account, então isso pode impactar. Então peguem um runbook um pouco mais atualizado. Dentro do runbook, aí cada desenvolvedor do runbook vai colocar as características. Esse aqui é bem legal, tá? Ele chega a mostrar aqui pra gente o fluxo que esse runbook está utilizando, né? Então olha que legal, ele está pegando aqui, conectando com uma conta, aí ele está validando VMs single, uma VM padrão, ou pode pegar VMs dentro de um resource group, ou VMs dentro de uma subscription. Vai fazer o merge dessas VMs, vai pegar o status, e aí vai ver se ele vai startar a máquina ou não, como é que ele fica. Tá? Qual que é o status para ele poder executar. Então, dentro do Browser Gallery é onde você vai encontrar aí todos esses itens. Notem que ele mostra o Start porque é um runbook só de Start. Aqui a gente tem um runbook, por exemplo, ó, onde ele está trazendo o comando para a gente, as linhas de comando. Tá? Então, esse runbook aqui, por exemplo, é um runbook muito, muito, muito parecido com o que a gente vai utilizar em seguida, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Um runbook bem, bem parecido, só que ele já tem a questão do login e tal, já é um pouquinho mais defasado esse runbook. Tá lá, ó, Last Update 2018. O que eu quero utilizar? Eu quero utilizar um runbook que ele possa fazer start-stop de VMs, já dentro do novo formato, que ele vai utilizar Managed Identity, e eu quero também que ele consiga filtrar as máquinas por tag, porque eu tenho que dizer quais máquinas eu quero desligar e ligar automaticamente. Então eu posso escolher, desliga todas as máquinas de um resource group, desliga todas as máquinas de uma subscription, ou você pode filtrar por tag. A tag é o formato mais interessante. Por quê? Porque eu consigo botar uma tag exclusiva para as máquinas que eu quero que sejam desligadas e ligadas, e quem não tem aquela tag não vai ser impactado. Continua tudo da mesma forma. Certo? Então, para o meu ambiente de homologação e desenvolvimento eu posso desligar, coloco uma tag exclusiva e no meu runbook eu digo para ele enxergar aquela tag. Questão de onde você pode explorar um pouco esses conteúdos. Você pode explorar aqui pelo Browser Gallery. Eu vou deixar o link aqui também do Azure Automation, do GitHub. Tem muito automation aqui, então é um perfil da Microsoft mesmo.
aqui nos repositórios você pode buscar uma série de itens, inclusive aqueles que vão aparecer lá no portal do Azure, provavelmente vão estar aqui. Então você tem uma série aqui de itens que você pode procurar. Siga as mesmas dicas, valida a data, não pega coisa muito, muito antiga, que talvez não está na tecnologia que a gente precisa. E o runbook que eu vou usar é esse que está aqui, tá? Que eu justamente peguei aqui do repositório, que ele já está aqui com as opções que a gente precisa para que a gente possa trabalhar. Eu vou pegar ele aqui que eu deixei aberto no meu VS Code para mostrar um pouquinho dele para vocês, tá? Então aqui essa primeira parte é a parte de parâmetros, tá? A gente começa aqui nessa primeira parte. Então aqui eu vou declarar quais os parâmetros que esse runbook vai ter. Ele vai olhar para o parâmetro tag name, tag value e ele vai usar o shutdown como referência. Então significa que quando eu for criar esse runbook, eu tenho que passar o tag value, o tag name e ele vai olhar para o shutdown. O que significa olhar para o shutdown? Significa que ele vai pensar, máquina, dou shutdown na máquina, verdadeiro ou falso. Se você falar que sim, ele vai desligar. Se você falar que falso, então ele vai fazer como se fosse um else. Ah, se não é para desligar, então o que eu faço? Startar a máquina. Tá? Então mais ou menos nesse ponto. Aqui o que ele vai passar? Pelo processo de autenticação. Esse processo ele mudou. Tá? Ele é super importante. Para começar, ele vai dar um disable as context out save. O que é o context? Tá? O contexto. O contexto é exatamente aonde você está rodando. Significa que o meu contexto que eu vou estar rodando esse script é aonde está o meu tenant, onde está a subscription que eu estou fazendo o deploy. Então ele está desabilitando o out context out save. Para que isso? Para que você não tenha nenhum risco daqui a um pouco de salvar alguma credencial ou algo dentro da sua estrutura de runbook. Tá? Então para ele desabilitar isso de fato. E aqui a parte de conexão que mudou. Tá? Isso é diferente dos runbooks antigos. Então ele está dando um Azure Context, buscando as informações de contexto, dando um connect as account, que é o comando de conexão do PowerShell, passando qual que é a identidade? A identidade do contexto. A identidade que está associada lá no meu Automation Account é que ele vai colocar aqui. Se você tivesse que colocar uma identidade diferente, você poderia setar também sem problema nenhum. Aí aqui embaixo, o que ele vai executar? Vamos para a parte mais final aqui. Aqui ele vai buscar as informações do seu contexto também. Tá? Então o que ele está pegando? Está dando um set context, pegando a subscrição, buscando do contexto, pegando o profile aqui, buscando a informação do contexto. Depois que ele armazenou todas essas informações, ele vai começar realmente o passo de rodar o script. Então, get resource name menos tag name com a tag, o tag name e tag value, ou seja, ele vai buscar por recursos do Azure que tenham essas tags, tag name, tag value, ok? Então, busca quem tem o nome com essa tag e esse valor. Ah, eu tenho uma tag que está lá assim como automação. O nome da tag, tag name é automação. O tag value que eu setei aqui é start stop. Se uma máquina tiver a tag automation e o nome do conteúdo, tag value dela for, sei lá, antivírus, ele não vai executar, tá? Tem que ser tanto tag name quanto tag value igual, tem que bater 100%. E como a gente não vai executar isso para qualquer recurso, ele vai dar um error aqui, dizendo que o recurso que ele vai pegar é somente o recurso chamado aqui virtual machine. Tá? Então ele vai executar isso somente para os recursos de virtual machine. E aqui embaixo ele vai fazer um for each bem simples, tá, pessoal? Aqui ele vai executar um for each bem simples, bem padrão. Primeiramente, ou aqui ele já pegou. Primeiramente, ele vai dar, dessas máquinas que ele deu o get resource aqui, ele vai rodar um for each, VM por VM, e ele vai olhar o estado da máquina, tá? Se o estado de shutdown for true, né, significa que, ok, eu passei que é para ele desligar a máquina. Então, o que ele vai fazer? Vai dar um stopping na VM. Agora, se ele não for true, o shutdown, se ele for false, significa que a máquina já está desligada e que ele tem que startar a máquina virtual. Então, bastante simples, ele vai executar isso para todas as máquinas que tiverem com aquela tag. Um ponto importante, tá? Eu vou até copiar aqui já esse script, porque a gente já vai editar ele. Então, estou aqui na minha conta, vou voltar lá no meu Automation Account, volto aqui no meu runbook e eu vou pedir para editar esse runbook. Então, vou editar ele no portal. E agora o que eu vou fazer? Vou colar o meu script aqui. Então tá o meu script. Rafa, precisa alterar alguma coisa? Não, porque vocês viram que a maioria das ações
ele está pegando via contexto que eu estou executando. Tá aqui a minha conta, ele está pegando o automation account, a conta, o managed ident que ele vai ter, então tudo ele vai rodar a partir daqui. Tá? A gente tem que fazer mais um ajuste de permissão ainda, que é super importante, mas primeiro eu quero terminar essa parte. Então aqui eu vou colocar o script que eu quero usar, não tem que fazer alteração, clico em Save. Então significa que esse meu runbook agora está associado a esse script, mas ele não está pronto para eu usar. Ele está aqui para que eu possa testar ele, mas eu não posso mandar ele executar, porque eu só posso criar uma ação automática para ele, conseguir schedular ele a partir do momento que eu publicar. Mas eu recomendo sempre você testar o seu runbook antes de que você publique ele, tá? Valide e faça todos os testes. Eu preciso ajustar uma permissão, tá? Então eu vou voltar lá no meu automation account. Lembra que a gente configurou um system identity, tá? Então eu preciso buscar aqui no meu automation account. Deixa eu voltar aqui, cadê a minha identidade? Aqui, identity, tá? Aqui em identity, o que ele diz? Que eu tenho um system assign, esse é o ID do meu objeto, só que eu preciso dar permissão para esse usuário, viu? Isso que é a vantagem. Eu não tenho que armazenar credencial, eu não preciso saber credencial, não preciso colocar credencial em nenhum lugar. Ele é uma conta de sistema e eu dou privilégio para essa conta. Eu vou adicionar aqui uma role para ele, e geralmente a role de start stop, se eu não tenho uma role customizada, eu vou usar uma role de contributor, por exemplo, tá? Para esse laboratório. Então, vou dar uma role de contributor. Qual que é o escopo? Eu posso selecionar um escopo de Research Group, e aí selecionar o meu Research Group, ou eu posso pegar uma role de Subscription. Aí ele vai servir para toda a Subscription. Se você tem vários Research Groups no qual esse Automation Account tem que varrer para buscar informação, tem que dar um nível acima. Dar o permissionamento somente naquele Research Group não vai funcionar. Tá? Vou pegar aqui, por exemplo, ó, vamos fazer um teste. Vou colocar o meu Research Group partiu nuvem e vou colocar a role de Contributor. Ok? Então, estou adicionando aqui a role de Contributor. Deixa eu abrir aqui com o botão direito uma nova guia, só para a gente validar as minhas VMs. Então, estou adicionando essa role aqui de Contributor para ele. Vai demorar um pouquinho para aparecer, mas o que eu quero mostrar para vocês é que notem que eu tenho máquinas em mais de um Research Group. E isso vai acontecer no seu dia a dia com certeza. Tá? Deixa eu sair aqui e voltar, ver se ele vai aparecer. Ainda não. Então agora o que acontece? Eu já dei o permissionamento, só quero esperar aqui para ver se ele vai mostrar para mim. Adicionei a role. Como isso aqui ainda está meio em preview, tá, pessoal? Esse adicionar a role, por isso que ele está demorando aqui um pouquinho. Tá? Eu queria que ele mostrasse aqui para mim. Então eu só tenho essa permissão em um Research Group. Então se você tem que varrer vários Research Groups, talvez o ideal seja você aplicar a role no nível da subscription. Tá? Tudo vai aí do seu perfil de como está determinado o seu ambiente. Então agora eu vou dar um contributor para ele na subscription, certo? Para que ele consiga executar em qualquer máquina, porque as minhas máquinas estão em Research Groups diferentes. Então dei a permissão para o usuário, volto aqui na minha conta, e eu vou nos runbooks novamente, que agora eu vou testar o meu runbook. Venho aqui no runbook, ele vai aparecer o meu runbook, ainda não publicado, isso é proposital. Eu vou clicar aqui para editar ele no portal. Maravilha, tá aqui o meu runbook, certo? Como que eu faço para testar sem publicar, sem impactar nada? Eu tenho essa opção aqui de Test Pane, que é basicamente o nosso painel de teste. Então o que ele vai me dizer? Ok, quer testar o runbook? Vamos fazer um teste. Me passa aí qual que é a tag name que você quer que seja impactada, qual que é a tag value e qual que é o valor de shutdown, true ou false, que ele vai tentar executar. Então vamos fazer um teste primeiramente numa máquina. Eu vou pegar aqui uma das minhas máquinas, vou pegar essa VM AD e eu vou definir uma tag. Eu quero que ele busque por tag. Todas as minhas máquinas têm essa tag aqui, ó, ambiente MVP por causa da minha subscription. Então eu vou criar uma nova tag que eu vou chamar de automation. E o nome dessa tag eu vou botar start stop. Galera, tomem cuidado, principalmente nas automações, com o valor que você coloca, porque às vezes alguns caracteres eles não conseguem ser validados na hora da execução. Eu recomendo que você use só o campo ali, texto, talvez um numérico, mas se colocar algum caractere especial, ele pode bugar na hora de executar a automação, tá? Já peguei casos que eu tinha às vezes um traço, um underline, alguma coisa assim, e ele dava pau na hora de executar a automation. Então criei aqui uma tag chamada automation com o tag value start stop.
Então eu vou dizer que eu quero testar esse meu script na tag chamada automation e aqui start stop, que é exatamente como está lá, tag automation start stop. E qual é que é o parâmetro? É true para o shutdown ou é false? Se for true, ele vai desligar. Se for falso, ele vai ligar a máquina. No caso, a minha VM está como stopped, então eu vou dizer que é falso o shutdown. Se o shutdown é falso, ele vai tentar ligar a máquina, ok? Então agora eu vou pedir para ele dar um start nessa execução. Então aqui ele está fazendo um teste, ele vai pegar o script que eu coloquei e ele vai tentar executar com base nesses parâmetros que eu adicionei. Essa execução, ela não é uma execução tão rápida, tá? Se você tiver lá, sei lá, 100 máquinas para executar, eu aconselho que você crie mais de um automation account, porque ele vai rodando quase como se fosse assim, uma ordem de processamento. Ele não dispara para todo mundo de uma vez. Ele vai executando e esperando retorno, executando e esperando retorno. Tem um outro formato de você fazer essa tarefa também, que pode dar uma velocidade maior para o seu ambiente, que é você utilizar Function ou Logic App, tá? Mas isso é assunto para um próximo vídeo aqui com outro tipo de versionamento. Então, se você tem um ambiente grande e você quer que ele execute tanto o shutdown quanto o start de uma maneira mais rápida, considere quebrar aí o seu automation account em mais de um automation account, tá? Deixar mais de um automation account, isso pode facilitar. Vocês estão vendo o tempo aqui que ele está tentando rodar, que ele está tentando fazer o teste, então ele é um pouquinho mais lento, claro que aqui no teste ele é mais lento ainda, porque ele está basicamente executando real time aqui para mim, mas principalmente no contexto de ligar as máquinas, você pode ter um delay maior. Finalizou o meu processo aqui, pessoal. Olha aqui, ele já deu uma saída, tá falando aqui, esse warning aqui, ele é referente à questão da versão do que ele está utilizando, dizendo que já tem uma versão 7.1, 7.2. A gente está usando a versão 5.1. Ok, sem problema, ainda está funcionando. Se em algum momento você tiver depreciado aquela execução com aquele formato de PowerShell 5.1, simplesmente você vai lá e edita, sem problema nenhum, tá? Vamos ver a minha VM aqui, ele já deu o processo completo. Ele traz mais algumas informações, geralmente ele pode trazer mais algumas informações quando a gente desabilita ali no script alguns itens que eu deixei marcado. Aqui ele não trouxe nada de erro, o momento da execução levou quase 1 minuto e 20. Vamos ver minha máquina aqui. Olha lá, minha máquina VMAD já está rodando, ó, que é a minha VM que eu coloquei aqui a tag. Em alguns ambientes, a primeira execução, quando a gente coloca a tag e já manda executar, assim como eu fiz, ela pode ser que demore, pode ser que você execute a primeira, não pegou na primeira. Executa mais algumas vezes ali que provavelmente vai funcionar. Se as máquinas já estão com as tags previamente configuradas, esse processo é um pouco mais rápido, tá? Então, tentei executar na primeira, Rafa, não deu problema, roda depois de novo, tá? Então, testei, aparentemente funcionou. Vamos mudar aqui, eu vou botar agora para true. Vou deixar com as mesmas tags, vou botar para true, para ver se ele vai fazer o shutdown aqui na minha máquina, tá? Então, vou deixar ele executar e a gente já retorna. Finalizou a execução agora com o shutdown como true. Vamos ver nossa máquina virtual aqui, deixa eu dar um refresh. Stopou. Então, o nosso script está funcionando bem, tranquilo. A gente pode clicar aqui para voltar ele para a edição. E o que eu falei para vocês que vocês podem alterar aqui se quiserem pegar algum dado a mais do que está sendo executado. Aqui nesse write output, vocês podem tirar aqui a cerquilha, o sustenido, que ele vai trazer algumas informações que ele está deixando oculta, certo? Então, vou até tirar aqui como a subscription. Como está passando tudo por contexto, às vezes o pessoal fica meio... Como é que eu sei o que ele está pegando, o usuário, subscription, né? Então, vamos voltar aqui no test plane e eu vou só pedir para ele executar mais uma vez. Deixa eu pegar aqui, Start Stop, e vou pedir para ele dar um shutdown false, que é para ele ligar a máquina já que a máquina está desligada. Deixar ele executar e a gente volta só para mostrar a saída do comando, como fica, se precisarem fazer um troubleshooting ou algo um pouco mais avançado. Finalizou aqui a execução do script, então vocês podem ver que ele está passando aqui a minha subscription, o meu tenant ID. Então ele traz algumas informações melhores caso você tenha várias subscriptions no domínio, queira entender qual é que ele está pegando. Vocês podem desmarcar aqueles campos que ele vai trazer informação mais completa. Feito isso, vamos só validar aqui se a minha VM startou novamente. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver o que eu tinha colocado aqui também, né? Então, fez a execução. Vamos finalizar aqui o nosso script. Vou vir aqui no Edit PowerShell. E agora eu volto aqui para a tela de edição. Como eu já tinha salvado, o que falta agora é eu dar o Publish. Então, vou clicar aqui em Publish, OK, e ele vai publicar o meu workbook. Publicou, voltou aqui para a tela do workbook, né, o runbook, desculpa, pessoal. E agora eu vou clicar aqui em Schedule para eu agendar a execução do meu runbook. Então, eu vou vir aqui adicionar. Ponto importante, tá? A gente vai precisar de dois agendamentos, o agendamento de Start e o agendamento de Stop. Então, vou clicar aqui para criar o primeiro agendamento e eu vou chamar de Start-VMs. A data, pessoal, agora aqui para mim é 15h52, então eu vou tentar colocar, vamos ver se ele vai conseguir rodar. Então, eu vou colocar ele para rodar 16 horas. O time zone é extremamente importante e a recorrência. Vamos dizer que eu estou num ambiente padrão, um ambiente empresarial que funcionam as máquinas. Eu geralmente colocaria das 7 às 7 da noite. Muitos ambientes funcionam assim, tá? Das 7 às 7. Mas aqui eu vou colocar recorrência semanal. Quais os dias que ele vai startar? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo eu não marco porque sábado e domingo ele não vai startar. A máquina fica desligada. Para esse ambiente aqui e para muitos ambientes que a gente está acostumado. Então, estou marcando e o que ele vai pedir? Os parâmetros, tá? Criei o agendamento e agora aqui os parâmetros. A tag automation e aqui o valor start stop. E o comando, como é para startar, eu vou dizer que false, tá? Então, false para que ele starte a máquina. Vou dar um OK e ele vai criar aqui para mim. Vamos aguardar. Está criado o de start. Agora eu vou adicionar um de stop das minhas máquinas virtuais. Então, adiciono um novo agendamento. Stop, -VMs. A data, como eu coloquei para ele startar às 16, eu vou colocar para desligar as máquinas aqui para mim 16h10. E aqui, vou deixar o mesmo time zone, recorrência, e eu vou alterar ele aqui para semanal, e eu faria a mesma coisa. Não preciso desligar as máquinas nem no sábado e no domingo, porque desligou sexta de noite, não vai mais ligar. Create. E aqui eu vou colocar os valores. Então, automation, a tag start, se errar a tag não vai funcionar. Start stop e o valor de shutdown true. Pode desligar. Feito isso, OK. Então agora, dois agendamentos. Eu vou colocar a mesma tag para todas as minhas máquinas que estão desligadas. Então eu vou adicionar aqui e aqui a minha tag de automation start stop. Vou colocar para todas elas para a gente ver se ele já vai conseguir pegar na primeira execução. Como eu falei para vocês, quando a gente não tem a tag criada previamente, ele pode demorar um pouquinho mais para que ele pegue a tag. Então vou mudar aqui automation start stop. OK. Vou colocar para todas as VMs que estão em source groups diferentes, só para vocês verem validando que realmente quando a gente coloca a tag, ele vai apontar para todas as máquinas, independente de onde elas estão. E agora aqui a última máquina. Automation start stop. OK. Então agora sim, todas as minhas VMs estão com as tags. Volto aqui e o que eu consigo ver? Aqui eu tenho um overview em que ele vai me mostrar geralmente aqui os meus jobs recentes e aqui também eu tenho a parte de jobs. E aí ele vai me trazer um status do que foi executado, qual o status que eu tenho desse job. Se eu voltar lá no Automation Account, tá? No Automation Account eu também tenho um overview e aí ele vai ter uma parte de monitoramento aqui que ele vai trazer. Quantos jobs eu tive em execução, o que rodou, o que falhou, o que completou, o que estopou. Então agora eu vou aguardar até que ele finalize o horário para mim. Primeiramente eu vou ficar lá no runbook, vou ficar analisando a partir aqui do nosso runbook para a gente ver quando ele startar aqui os nossos jobs. Agora eu vou aguardar, faltam em torno de 5 minutos para que ele chegue no status de execução do primeiro item, certo? Então vou aguardar agora, pessoal. Pessoal, bateu aqui o horário 4:01
e ele começou a executar o meu job, o meu runbook, tá? Então eu vou aguardar aqui até que ele finalize, vai trazer todas as informações do job, o job está em execução, se você precisar estopar ele, pode estopar, o que ele está buscando, né? Que é uma tag com o nome de automation, com o valor de start stop, para ele executar um shutdown no modo false. Então eu vou aguardar até que ele conclua para a gente ver se ele vai conseguir startar as nossas máquinas virtuais. Pessoal, mostrar para vocês a execução está rodando, tá? Agora faz basicamente 2 minutos, quase 3 que ela startou. Notem que eu tenho uma máquina em running, a segunda está startando. Como eu falei, o processo de start ele é mais demorado porque ele vai fazendo sequencialmente. Então vocês viram que ele rodou a primeira, deu ok, agora rodou a segunda, provavelmente vai receber o status de ok, e aí ele vai para a próxima. Aqui na tarefa, você pode acompanhar também aqui no output, que ele vai mostrar a saída, tá? De cada máquina que ele vai executando. Então a primeira máquina aqui com o nome VMAD, ok, e ele está dando ainda o processo de start na VM DDS, que foi a que ele acabou de ligar, a DDS01. Então vocês estão vendo que ele vai executando item a item, por isso que ele, no momento do start, ele é mais lento do que no momento do shutdown. Ele aguarda um retorno para saber se realmente a máquina conseguiu executar. Reforçando ainda aquilo que eu disse, você tem um parque muito grande de máquinas, quebre alguns dos seus automation accounts, dos seus runbooks, para que você possa executá-los paralelamente, sem que você dependa aí de que ele rode uma fila para que as coisas funcionem, né? Então, vou aguardando aqui porque ele vai levar mais alguns minutos para que ele possa executar o start das demais VMs. Pessoal, minhas 5 máquinas então estão ligadas, a atividade ainda está rodando, não finalizou aqui, ele tem que dar a saída completa, mas vocês podem ver que todas as máquinas rodaram, VMAD, ADDS, VM CLSP01, VM Files e também VM LNX01. Isso aqui também é legal, vocês viram que ele rodou tanto Windows quanto Linux, então estou com todas as máquinas já no ar. Levou em torno aí de 8 minutos, tá? 5 máquinas, um pouco menos de 2 minutos para cada máquina virtual. Como eu falei, é um tempinho considerável a gente levar 1 minuto e meio para cada máquina. Se eu tenho um parque aí de 40, 50 máquinas, eu vou ter que quebrar. Não tem jeito, senão ele vai ficar 1 hora ligando máquina, né? A não ser que eu peça para ligar mais cedo, mas daí você já está perdendo alguns reais aí da primeira máquina que ligou, que talvez ainda não tivesse no horário dela startar. A tarefa foi concluída com sucesso e agora logo já está na hora ali, ó, já startou o job para que ele finalize, né? Então ele levou 9 minutos e 11 aqui, basicamente. Tá um pouquinho menos ali que ele tem um delayzinho no start. Mas ele levou basicamente 9 minutos para ligar as 5 máquinas. E agora ele vai começar o shutdown. Então agora eu vou aguardar. O shutdown geralmente ele é um pouquinho mais rápido. Já deu o starting aqui. Vamos acompanhar só a saída dele aqui no output. Tá? Então vamos aguardar aqui até que ele execute. Mas o shutdown geralmente ele é mais rápido porque basicamente o processo de enviar o sinal para as máquinas, e em seguida as máquinas já têm um desligamento muito mais rápido do que todo o processo de start. Então vou aguardar, já começou aqui a entrar em running, para a gente ver quanto tempo ele vai levar e ter uma base de comparativo. Assim que ele finalizar, se der tudo certo, tudo ok, a gente conclui essa parte, e aí eu vou falar um pouquinho da economia que a gente pode gerar com esse contexto aqui de execução, certo? Então vou só aguardar, pessoal, até que ele finalize a execução do script de shutdown. Pessoal, finalizou o nosso job de shutdown. Foi bem mais rápido, como eu tinha comentado. A gente pode ver que todas as máquinas estão estopadas, então a gente conseguiu fazer com que ele executasse com sucesso. Vou voltar lá na minha conta, no meu automation. Vamos vir aqui na parte de monitoramento. E olha lá, 2 jobs executados, 100% das execuções completas. Então isso aqui é um item legal para que você consiga monitorar aí como que estão seus jobs de execução de automação. Agora para a gente finalizar, vamos dar uma olhada no custo que isso pode nos trazer em cima de você ter o benefício aí das máquinas virtuais. Então eu estou aqui no Azure Calculator, vou pegar uma máquina virtual aqui para adicionar a nossa estimativa. E a gente vai fazer aqui um breve comparativo de como isso funcionaria. Eu vou trocar aqui primeiro, vamos trocar para Brasil. Vou selecionar uma máquina virtual. Vou pegar essa máquina mesmo aqui, ó, uma D2V3, que é uma máquina bastante usada, 2 vCPUs, 8 GB de memória RAM, somente com sistema operacional. Vamos colocar ela numa região aqui do Brasil.
para que a gente tenha aí um bom indicador. Estou deixando ela no padrão, pago mensalmente, então ela está dando um valor aqui de quase R$1.000, tá? Vamos pegar aqui a parte de disco, vou botar aqui um disco standard de 128 GB, tá? Vou deixar aqui um disco, uma máquina, um disco R$89, deixei como LRS. Não vou colocar transação e não vou colocar banda, tá, pessoal? Só uma máquina básica, máquina e disco, R$1.000 por mês para a gente ter uma máquina aí de 2 vCPUs e 8 GB de memória RAM rodando full time, tá? 730 horas. Agora, vamos dizer que a gente pegou e que a gente tá. Vou pegar o que tem instância reservada, que é o desconto mais agressivo. Vamos colocar que se a gente quisesse trabalhar com uma instância reservada, eu vou até pegar aqui um notepad só para a gente poder comparar esses valores. Então, vou colocar aqui ó, um mensal, a gente pagaria nessa máquina, no total, R$1.003. Vamos colocar aqui R$1.003. Se a gente for trabalhar com uma instância reservada de 1 ano, essa máquina sairia por, vou colocar aqui, ó, vou colocar res 1 ano. Essa máquina sairia por R$731. E se a gente colocasse uma reserva de 3 anos, essa máquina sairia por res 3 years, sairia por R$643. Então aqui um comparativo inicial, já vou colocar aqui na tela para vocês enxergarem, um comparativo inicial de como ficaria uma máquina padrão, valor mensal, e a máquina com instância reservada. Agora vamos dizer que essa máquina ela é uma máquina de homologação, de desenvolvimento, que ela precisa estar funcionando ali, sei lá, das 8 da manhã até as 8 da noite. Vou colocar assim, ó, das 7 da manhã às 7 da noite, para dar o tempo do startup, que a gente precisa geralmente de um tempo maior. Então vamos fazer um cálculo. Pegar aqui uma calculadora. Essa máquina ela vai rodar das 7 da manhã às 7 da noite, 12 horas. E ela vai rodar de segunda a sexta, vezes 5 dias na semana, vai dar basicamente aí 60 horas por semana. E se a gente colocar vezes 4, tá? Que é 4 dias no mês, 240 horas, mais ou menos. Então vamos fazer o seguinte, eu vou voltar ela para um valor mensal, e aqui a gente vai colocar 240 horas, que é o valor que ela vai rodar. 240 horas, olha o valor mensal da máquina. R$390 para que ela rode de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. Então vou colocar aqui com start, stop, ela ficaria por R$390. Pessoal, olha só. Se eu colocasse uma instância reservada de 3 anos, ela sairia R$643. Se eu utilizar o Start Stop, 390. É claro, né? Eu sei que o pessoal vai dizer, Rafa, mas se eu estou com a instância reservada, eu não preciso desligar, eu tenho a máquina 24 horas por dia. Mas isso aqui a gente está aplicando para ambientes que não têm a necessidade de estarem 24 horas por dia. Tá? Então é justamente para esses ambientes que a gente está aplicando. Você vai aplicar uma reserva para uma máquina de homologação de desenvolvimento que pode ser desligada durante a madrugada e final de semana? Não faz sentido. Tá? Então, se eu comparar com uma máquina que não tem nenhum tipo de reserva, nada, R$1.000, e se eu colocar o procedimento de start-stop para ficar 12 horas por dia, R$390. É quase 1/3 do valor. Agora vamos calcular. A gente está se a gente pegar um ambiente aqui onde a gente tenha 50 máquinas. Tá? Então, eu tenho aqui R$1.003 vezes 50 máquinas, eu ficaria com 50.150 no mês. Agora, se eu tenho 50 máquinas vezes 390, 19.500. Galera, é R$30.000 por mês de economia. Tá? Se eu tivesse a instância reservada de 3 anos para a máquina, R$643, R$32.000, tá? 150. Seriam R$13.000 quase de desconto por mês. Então, mesmo com a instância reservada, fica mais barato start-stop. Galera, o que vocês têm que pegar? Máquina pode ser desligada à noite, pode ser desligada no final de semana? Sim, não pensa. Use start-stop, não usa instância reservada, não usa saving plans. Vocês viram que vale muito, muito, muito a pena. E eu vou dizer para vocês, isso aqui pode parecer que todo mundo pensa nisso, mas a gente chegava em alguns clientes para poder fazer
o processo de review de ambiente para que a gente conseguisse validar a parte de custo, o que poderia ser reduzido, que a gente encontrava muito, era a oportunidade de utilizar automação para fazer o start-stop, era disco órfão que tinha sido deletado máquina virtual e o disco premium SSD estava lá consumindo. Então são itens que a gente consegue fazer com que nos tragam uma economia no final do dia, utilizando eles da melhor maneira possível. Então, usem isso no ambiente de vocês, porque com certeza vai ser muito proveitoso. Você pode ali, por exemplo, o meu ambiente eu não tenho nada de instância, estava gastando 50 mil. Consegui reduzir para 19, pede um aumento aí para o seu gerente de 10 mil, que ele ainda vai estar lucrando 20 mil e está tudo certo. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que esse conteúdo ajude vocês no dia a dia. Comenta aqui para mim, deixa nos comentários se você já utiliza Start Stop no seu ambiente, se você já está fazendo uso dele. Se você não está utilizando, escreve aí para mim também que você vai analisar e vai começar a utilizar no seu ambiente, que eu quero ter uma ideia do quanto a galera já está utilizando isso, porque é uma economia muito grande que ele pode gerar. E é claro, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, compartilha com a galera para todo mundo chegar a esse conteúdo, ter acesso a esse conteúdo, para que possa gerar essa economia dentro do ambiente. E a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um novo conteúdo aqui no canal Hashtag Partiu Nuvem. Até lá, pessoal, grande abraço e Hashtag Partiu Nuvem.